os haverás, que são os pecados dos egípcios, né? E isso é um tratamento que o Eterno nos causa hoje. Uma implicação, uma coisa, uma picuinha, uma falta de algo, isso é relevante a nós termos lido lá no Egito alguma coisa que tirou a nossa santificação. A nossa palavra, ela é um bumerangue, né? Você fala, o Eterno lê nos altos, os malais levam a sua palavra, tudo que você fala lá em cima no trono, eles pegam um jarro imenso, despejam nos pés do Altíssimo, o Eterno vê tudo que você falou hoje, tudo que você falou, o Eterno lê todas as letras, e se tiver alguma abominação, ele dá o sinal, os malais olha as letras, coloca no vaso e desce aqui na terra e despeja de volta, irmão Valdo. Incrível para aquela pessoa. Fique claro sobre isso. Então, precisamos entender que aqui no 28, o Eterno não trará nós por inocentes, mas a gente vai pagar também por delitos, por aquilo que nós almejamos, falamos, pela língua flamejante, que a gente tem a mania de murmurar, né? Então, esse mecanismo do 28 e aqui do Salmo 15, versículo 4, é fundamental esta noite aqui, porque vai causar cura em nós, nós vamos respirar o que nós estamos falando a partir de hoje, não é isso, irmão Paulo? E a gente vai obter a cura do Altíssimo, porque tudo que a gente faz em montanha é colhido no vaso, os anjos levam lá em cima, despejam nos pés do Altíssimo, o Eterno lê todas as palavras, as boas ele recolhe para ele e manda devolver em forma de bênçãos para você e eu e todos nós essa noite. E as palavras maledicências, palavras más, xingamentos, provocações, ele não aceita, ele pede os anjos para colocar no vaso e despeja sobre as pessoas, meio-dia e meia-noite. E por isso vem algumas atribulações durante o dia, você não entende porquê, está passando por momentos difíceis, tristezas, falta de tudo, um ressecamento terrível, alguma coisa está acontecendo é por conta das nossas gavais, das nossas palavras. Então, essa noite o Eterno está causando nos altos, antes de nós começarmos a porção, com a purificação de Terrelim 15, com esses altos da nossa mente, porque a Haftarah, ela purifica a nossa mente, toda a nossa cabeça, tá? Espiritual e física, e também os nossos nervos, tá? Esses 15 versículos aqui, vai purificar todos os nossos nervos essa noite, que nós estamos precisando, né? A gente lida com pessoas que desobedecem, né? A gente lida com pessoas que não respeitam a gente, não é isso, irmão? A gente lida com inflamações terríveis. Então, a Haftarah, que tem na Torá, no judaísmo, numa congregação judaica, é para purificar os nervos da mente, os salmos para purificar a carne e a alma, para depois começar a palavra. Tá? É um banho que a gente toma para entrar na palavra, entende? Então, essa Haftarah, o Eterno não deixa todos impuros, tá? Na qual o próprio Eterno que lançou nós nas nações, mas castigar-me-ei com justiça, não te darei de todo por inocente. Ele disse isso. Tu não temas, serva minha. Jacob, né? Diná, no caso das meninas aqui, são Diná, né? Filho de Jacó, é isso? Diz o Eterno, porque eu estou contigo, porque porém limites a todas as nações. Então, haverá limite, tá? Na lida nossa com as nações. Quando a gente tem temor ao Altíssimo, a gente consegue entender essa parte limícola, a parte de limite entre nós e as nações.
as nações não têm limite, né? Eles andam nu na rua, né, irmão Val? Eles colocam o santuário na rua do Eterno, eles fazem tudo errôneo, né? Bate na mulher em casa, né? Sai sexta-feira, volta terça, né? Assim, usa uma série de coisas errôneas. Então, as nações não têm limites. Mas quem teme ao Eterno, certamente tem limites. Então, o Eterno pede, não temas a mim, porque ele vai colocar limites sobre as nações. Ou seja, a gente vai entender o limite que a gente tem com as nações. Então, a nossa Haftará, ela entende isso. 27. Mas não temas tu, servo meu Jacob, nem espantes, ó Israel, porque este te livrarei, mesmo de longe, como também a tua descendência, da terra do teu cativeiro, e a qual voltará e descansará. Sossegará e não haverá quem o atemorize. Quando a gente volta a seguir os preceitos da Torá do Altíssimo, a gente não vai ser mais aterrorizada, não vai ser mais abusada, não vai ser mais descartada, entende? Se o Eterno, ele vai causar em nós esse livramento, ainda que a gente esteja longe. Longe de quem? Longe da ciência maior divina, longe das terras de Israel, né? Mas se você estiver praticando a Torá do Altíssimo, os mandamentos, o Eterno vai nos causar um conforto tamanho, como a terra de Gozem ali no Egito, e vai nos causar descanso, e ninguém vai mais trazer o terror, conforme a gente está vendo ali Israel com terror, né? 4 países contra ele. Por que será, né? Porque aqui está o contrário. A Haftará aqui está dizendo que se Israel voltar ao Altíssimo, ninguém vai aterrorizar ele mais. Se Israel atual, lá sionista, está sendo aterrorizado, alguma coisa errada ele está fazendo, né, irmão Val? Não é isso? Porque se a gente obedece o Altíssimo, não vai ocorrer nada de desconforto. Versículo 26, os te entregarei na mão dos que procuram sua mão. A mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus servos, mas depois será habitada, como nos diz antigos, diz a terra. Bem, os nossos inimigos, eles vão estar cativos ao rei de Babilônia, tá? E também o capitão da guarda, né? Nebuzaradã, que o Eterno nos livre deles, dessa consciência. Todas as pessoas que desobedecem ao Altíssimo, eles ficam presos à Babilônia. E o que é a Babilônia, irmã Eunice? Irmã, aí que está. O que é a Babilônia para vocês? No conceito de Babilônia, a gente entende que é uma cidade, a gente entende que é aquela cidade daquela época, né? Mas, na realidade, o que é a Babilônia? Pe- Perfeitamente, irmã. A irmã disse que é imoralidade, quebra dos mandamentos, abuso é, nitidamente nas ruas, como a capital do Rio de Janeiro, que tem um, uma arena própria para todo tipo de anunciação a deuses e nudez, perfeitamente. Então, Babilônia é um caráter fora da majestade do Altíssimo, uma afronta, né, irmão Paulo? É uma afronta à santificação e à realidade do Altíssimo. Então, nós não estamos mais na Babilônia. Eu já estive lá, tá? Eu já estive lá, na Babilônia. Eu fui criado dentro da Babilônia, né? Eu não sabia. Eu fui criado dentro do sistema católico, né? Da Babilônia. Eu fui criado lá. Quando tinha a procissão de Santana, 26 de julho,
carregava umas velas com ferro em volta da imagem, né? E também agora em abril, descia o Morro de Santana todo e tal, e vinha andando, a banda tocando, a banda da Lira tocando, a marcha Queremos Deus, não é? E ia lá na Ibitiba, passava no cemitério, chegava no portão do cemitério, eles viravam a imagem para o portão, apresentavam o portão, apresentava a imagem para o portão do cemitério, cemitério Santíssimo, o outro cemitério do Exército, aí andando, passava na praça do hospital, chegava na igreja de São João Batista, apresentava, a igreja abria a porta, apresentava, era 3h30, que descia 5 horas da tarde, rodava, chegava ali na Subitareira 9h30 da noite. Eu rodava tudo a pé, né? Era meu avô passou com meu pai, o meu pai falou, eu não vou mais, agora você tem que ir. Aí eu que ia, né? Então eu já passei por isso também. Eu adorava Jorginho, Murtinha, né? Toda essa turma. Jorginho é São Jorge. Né? Adorava Jorginho, adorava Toninho é Santo Antônio, né? Adorava Toninho. E eu não sabia, para mim era muito sério, né? A gente tinha um respeito, eu brigava com Tânia para ir lá em Aparecido do Norte. Ah, Cláudio, tem que comprar uma telha, tem que comprar uma pia. Não, esse dinheiro aqui é da excursão de Aparecido do Norte. Tem que ir lá. Deixava de comprar uma telha, uma geladeira para gastar dinheiro para Aparecido do Norte. Né? Aí eu era assim, ainda brigava ainda. Não, tem que ir, se não for, nós estamos perdidos. Eu não sabia, né? Mas hoje a gente está numa nova consciência e entendemos que o Eterno não quer que nós participemos mais dessa energia louca que está aí. Eu saí, não quero saber disso mais, o Eterno me tirou disso, eu estou puro, não quero nem saber disso, e nós precisamos entender que o Eterno que vai colocar essas almas na mão de Nabucodonosor. Nós estamos fora disso. Versículo 25. O Eterno de Israel, eis que castigarei a mão de nós, e a Faraó, ao Egito, aos teus deuses, aos chineses, ao próprio Faraó e aos chineses, confio. Quem tiver nesse mérito, certamente a Tânia vai receber o castigo do Altíssimo. Então eu peço encarecidamente às irmãs e irmãos aqui para se afastar do reinado do Faraó. Quem é o reinado do Faraó? Tudo que o governo apresenta. O governo ele apresenta dádivas que parece que é sangue, mas não é são. Né, irmão Valdo? E também mecanismos de frequência com o Altíssimo que na verdade não é. Né? Então a Babilônia ela é sistemática. Ela tem portais que parece que é muito santo, né? Parece que é muito verdadeiro e muitos têm caído nessa teia. E nós que somos hebreias, almas hebreias, a gente pega o Salmo 124 e lê ele 124 vezes por dia, o Salmo 124. O Eterno nos tirou das suas garras e dentes, né? Como um pássaro que escapa do laço, com que tentam prender caçadores, escapou nossa alma. Rompeu-se o laço, nós fomos libertados pelo nome do Eterno que fez os céus e a terra. Salmo 124. Então esse salmo tira nós, bendito seja, da dependência energética, relacionamento abusivo, tem pessoas que usam você, só sugam você porque é aquilo que você pode. Igual o espremedor de laranja, né, irmão Valdo? Ele espreme, porque ele só quer o caldo, né? Depois que acabar o caldo, ele joga o bagaço fora, né? O relacionamento abusivo é assim. O relacionamento abusivo destrói o patrimônio memorial da pessoa. A pessoa não vive, ela vive só para aquela pessoa, mas ela mesma não se vive mais. Ela não tem vontade de se cuidar, de voltar a estudar, de voltar a sorrir. Não é isso, irmão Val? Porque o relacionamento abusivo, ele causa isso. A pessoa faz com que você seja escrava dessa pessoa.
Isso é muito perigoso, tá? Eu já passei por essa situação. O governo atualmente ele faz isso com o povo hebreu, tá? O povo hebreu é hostilizado hoje, mas nós aqui não, nós estamos de olhos abertos. O Salmo 124, o Salmo 130 também, temos que ler os 130 vezes por dia. O Salmo 130 clama aqui do abismo, né? O Eterno tirar a gente do fundo do poço, tirar de uma situação que a gente está baixa, vibrando baixo, triste, amargurada, né? Então o Salmo 130 é importante também, que a gente medite ele, concatene ele, porque são palavras que elevam a nossa consciência, né? E tira nós da dependência energética. 24, a filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte. Gente, é incrível essa profecia aqui do 24, porque é o que vai ocorrer, por incrível que pareça, o lado bondoso do Egito vai ficar nas nossas mãos, tá? E quem está no lado norte do Eterno, né? Todo o povo egípcio, todo o sistema feminino do Egito vai estar em nossas mãos, irmã. Eles vão ficar em nossas mãos porque eles nos cativaram, né? Ele nos levou para o cativeiro. Elas nos enganou com a sua luxúria, né? E por isso elas vão ser entregues em nossas mãos. Não é o lado norte nosso, irmã, poderíamos dizer, o lado norte da uma mulher hebreia, como a irmã de Bíblia. Qual é o seu lado norte? O lado norte seu, qual que é? Seu lado norte é a sua frente, é a sua lida com as instruções do Eterno. O seu lado norte é o que você faz para a sua frente, entende? Aqui é o lado norte, o lado sul é a nossa honra, o lado leste é a mão direita nossa, o lado feminino nosso, que a gente tem que ser bondoso. O nosso lado masculino de força e poder é o lado oeste do coração, que é o lado sentimental. Então, as filhas do Egito vão ser dadas na nossa mão pelo lado norte. Então, elas vão estar submissas a nós, porque nós andamos direito do Criador. E por isso, no final das contas, elas vão estar do lado norte diante de você. Elas vão precisar de você. Elas vão estar submissas a você. Porque você foi santificação há muito tempo. E elas não. É isso que o Eterno está tratando essa noite. Versículo 23. Cortarão o seu bosque, diz o Eterno, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos. São inumeráveis. Então, geralmente, a formalização deles é muito intensa, né? Mas ainda assim, certamente o Eterno vai cortar todo o processo de criações deles, ainda que seja uma grandeza infinita. A grandeza não é a força, a grandeza é um volume. Não é porque a pessoa tem 1000 supermercados que ela é inteligente ou que ela é superior a você. Não, a grandeza está no Eterno. Então, quando a gente atribui o nosso lado norte ao Criador, nós se tornamos grandes. Podemos sim cortar inumeráveis bosques de qualquer tipo de nações, né? Então nós essa noite estamos buscando a formalização de entender o nosso lado energético de estado neutro e também memorial. A nossa memória ela é afetada. Nas nações você não tem um tratamento espiritual e energético do cérebro, da mente, da língua, dos ouvidos, da boca, do nariz, dos olhos, do lado energético dos nervos. Porque as nações pregam dinheiro, não é isso, irmão Valdo? Dinheiro, bens materiais. E as pessoas continuam sujas, impuras, tristes,
sem perspectiva de vida, sem saber o porquê, porque não tem tratamento da Torá. A Torá, ela trata nós, ela faz abrir os nossos olhos para as pessoas não enganar a gente mais. Isso é o tratamento do Eterno. Porque se a gente não abrir o nosso sentimento com o Eterno, as pessoas vão passar a gente para trás. O governo tem passado, né, a gente para trás. Né? Vocês sabiam que aqui em Macaé, a cidade está toda vendida para os gringos? Né? A população não sabe porque está dormindo na Budweiser, na Heineken, cachaça 88, droga, né, irmão Val? Festa de Santo Antônio, jogo da seleção brasileira, e não sabe que os chineses compraram a metade daquela serra ali, e você vai lá no meio do mato, está tudo despastado, fazendo indústrias de carvão ali em cima, aqui em Sodelândia, aqui em Itapera. Ninguém está sabendo disso. Eu estive lá e eu vi com meus próprios olhos. Aqui, pé da Cadivaldo ali, pé de Trapiche, dentro daquele mato ali, está cheio de chinês ali, o pessoal não sabe disso. Mas por que o povo de Macaé não sabe? Porque o povo quer Budweiser, quer Heineken, quer Festa Santo Antônio, quer Festa São João, quer trabalhar de graça. Olha que situação que nós estamos. Eu estou buscando uma bênção do Eterno ali por perto, para me se refugiar, porque vai faltar comida, né? Eu preciso de um terreninho ali para me poder sair das grandes cidades. Porque como é que eu vou comprar pão de manhã? Aonde vai ter batata doce para me almoçar, tomar café da manhã? Eu vou ter açúcar onde? Não tem cana para plantar, né, irmão Val? Aonde eu vou ter uma galinha para comer, né? Então eu estou vendo um terreno lá para me se refugiar, porque a guerra vai se intensificar. E a coisa está muito difícil, né? Está muito complicado. E a gente vender a Petrobras, vender os postos, né? Os postos de gasolina foram vendidos. Todos os postos Monval de gasolina foram vendidos por uma empresa chamada Safra, tá bom? E o Brasil não é mais dono dos petróleos aqui, tá? Já vim do petróleo. Por isso o óleo diesel está no mesmo preço da gasolina, né? R$ 6,50, né? Então, o inimigo, ele toma conta do povo sem o povo perceber, porque não querem atribuir a santificação. Então, o Eterno permitiu que esses inimigos dominassem a própria terra dele. O próprio Nabucodonosor, irmão Nício, irmão Valdo, irmã Etânia, ao vivo, dominando ali, o povo, você vai ali, o bar está cheio. Você vai em Santo Antônio agora, no Visconde, a praça está cheia, lá perto do vosso pavão. Né? E o povo está dormindo, né? Infelizmente. Versículo 22. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão como um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. E isso ocorre, né, sobre eles, porque, infelizmente, eles têm essa forma de ver o mecanismo da santificação. Quando a gente não se santifica, o mecanismo da nossa lida, do nosso vai, da palavra pouco, né? A nossa logística fica pervertida. A voz é como a da serpente, marcharão como um exército, virão contra ela com machados, cortadores de lenha. Então, isso tudo é desobediência que o Egito teve com o Eterno. Por isso eles vão receber esse perfume, essa fragrância, essa cobrança do Altíssimo. Versículo 21, até os seus mercenários no meio delas são como bezerros cevados. Mas também eles virarão as costas, fugirão juntos e não ficarão firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. Então, como eu falei no início da sessão solene, o que a gente fala retorna para nós. Então, o mecanismo de pecado dessas pessoas vão retornar para eles.
que eles fujam, a ruína perseguirá esses homens, né? Que não são poucos, né? A gente vê a política se desfiando a cada momento, né? O Carlos Lupe, por exemplo, ele esteve aqui no aeroporto, ele falou comigo: Grau, reúne os pais às 2 da tarde e eu vou trazer o melhor para Macaé e o seu emprego no estado está garantido. Eu falei: tá bom. Eu estou aqui em Maricá, é 1h05 agora, estou saindo. Fala para os pais não ir embora. Aguenta aí que eu estou chegando. Botei 135 pais lá no auditório, no refeitório do Álvaro Bastos aqui, ali atrás do pronto-socorro do aeroporto, naquele colégio ali, em 94, isso. Ele era candidato a deputado federal, ele é de Maricá. Ele chegou 3 horas, prometeu para os pais todos, prometeu serviço para mim, e Tânia Jardim estava também, a mulher do prefeito da época de Macaé e tal, e ele ganhou para deputado, não me deu o emprego, os pais me cobraram o que ele pediu e não deu nada, mas 30 anos depois ele pagou o que ele falou, né? Ele era ministro agora da Previdência e ele saiu sujo como ladrão porque estavam roubando o dinheiro de todos os aposentados, né? Então, como eu falei com vocês, os anjos vêm aqui, pega a palavra, leva lá em cima, o Eterno lê, os anjos jogam as palavras no pé do Altíssimo, o Eterno lê uma a uma, fala: essa aqui eu não quero, essa eu quero, essa aqui eu não quero. Junta, bota no vaso, despeja em cima dele de novo. Enquanto ele me santificar, eu não quero essa palavra. Welber. Olha, segurar a mão e tudo, né? Uhum. Mas ninguém atende, né? Uhum. 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 É tremendo. Olha. Uhum. Que coisa. Mas aguarde, né? Porque vai vir o retorno. Então eu estou falando aqui. Porque os santos deles é que bloqueiam também, né? A estada da pessoa. Mas aguarde. Eu vou até orar o Eterno essa noite para o Eterno trazer a resposta para a irmã, tá? Eu amo justiça, gosto muito. Certamente eu vou orar ao Eterno para apresentar ele ao Eterno sobre sua petição. Não vai ficar assim, né? Antônio Carlos Lucas. Uhum.
Uhum. Acreditando. Mas a maioria das pessoas que elogiam é porque ganha caixa de cerveja. Deu uma anestesia, o pessoal agora está dizendo. E a cerveja, a carne é uma anestesia, né, irmão Nilson? É, então, o Carlos Lupe, hoje, ele saiu numa situação muito difícil, porque o Eterno leu a palavra dele. Né? E se a gente não falar o Brineder, como eu falei no início do culto, que é se assim seja o Eterno permitir, e essa é a palavra Brineder. Depois eu vou pegar, botar no grupo do WhatsApp, significa isso para vocês sempre lembrarem. Né? Brineder, fala Brineder. Ele não falou Brineder, ele tratou e não cumpriu. Então vai vir um fogo e vai cobrar ele. Como aconteceu com Antônio Carlos Lucas. Veio, me abraçou, tirou foto e tal, aquela coisa toda, e não foi legal comigo. Ganhou para deputado, eu fui lá na Assembleia, não quis me atender, falou que não, falou com a assessor que eu não estava, bateu a porta e eu vi as costas dele, o assessor falou que não estava, e agora ele saiu como sujo lá do ministro. A queda foi muito alta, ele chegou a ministro, só que ele caiu. Então, nós que seguimos o Eterno, temos que entender que o Prinédia Tânia existe. Nem as nossas palavras, nós somos donos dela. Porque se a gente não cumprir, a gente paga pelo que a gente falou. Entende? Então, versículo 20: Bezerra muito famosa é o Egito, mas já vem a destruição e vem do norte. Então, a destruição do Egito vai vir pela face norte deles mesmos. Tá? 19. Prepara os utensílios para ir ao cativeiro, ao morador daquele Egito, porque Nob será tornada em desolação e será incendiada, até que ninguém mais aí more. Então, a cidade de Nob, ela já está sendo incendiada. Quem poderia dar um exemplo de uma cidade egípcia aqui do Brasil, como Nópolis, está sendo incendiada e que quase não tem mais ninguém morando lá? Né? O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é como se fosse a cidade de Nópolis, porque é uma cidade que está sendo incendiada por um fogo etéreo, um fogo energético, um fogo de cobrança com um tiroteio também, de forma física, e que muitas pessoas já não suportam estar lá mais. Né? Então, essas profecias aqui em Jeremias, elas são suscetíveis, elas existem agora no nosso plano, no nosso tempo, na nossa realidade, irmão. Tá? Então, isso causa em nós que realmente que esses utensílios eles são mecanismos que os egípcios provocam. Por que as nações preferem morar no Egito sem regras? Porque é mais fácil o prazer carnal. O prazer carnal é que tem levado a sociedade